Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aqui no 10º andar da Neoquímica Arena, onde comentei para a Rádio Band News FM esse empate do Goiás com o Corinthians em 1-1. E olha, poderia ter sido pior, porque o Goiás veio aqui comandado pelo Armando Evangelista para buscar uma vitória e por pouco não a conseguiu. Quando acontece o pênalti cometido pelo Matheus Bidu em cima do João Magno, o Goiás já era superior. Desde o primeiro minuto de jogo buscou ataque, buscou atacar e se defender muito bem, mas rápido nas suas transições. Os dois atacantes de lado, né, tanto o Alano quanto o Anderson Oliveira, fizeram uma bagunça cada vez que o Goiás ia para o contra-ataque e conseguiu criar chances mais claras. No primeiro tempo, o Corinthians teve um certo volume, porque jogava em casa, né? Em determinado momento ficava com a bola, mas as chances mais claras eram do Goiás. O Alano veio cortando a dribles pelo lado direito, driblando vários jogadores do Corinthians, deixando alguns no chão, até que conseguiu um chute e o Cássio fez um milagre no chão a queima-roupa. O Goiás ali já era para estar vencendo. Começa o segundo tempo, o Goiás muito superior, aproveitando alguns espaços, alguns buracos na defesa do Corinthians, meio zonzo no jogo, e por pouco, né, teve uma bola inclusive que o Léo Maná tirou em cima da linha, por pouco o Goiás já não tinha aberto o placar. Aí vem o pênalti, num erro de passe do Lucas Veríssimo, né, o Léo Maná ali também não entende muito bem a jogada, o Matheus Bidu vai lá e comete um pênalti infantil, claro, absurdo, no João Magno, e o Guilherme Marques faz 1-0 para o Goiás, de forma absolutamente justa. O que acontece? Aí a partir daí o Vanderlei Luxemburgo, opa, eu preciso ganhar esse jogo, eu não posso perder esse jogo, começa a recorrer ao banco de reservas. Aí bota Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas, Bruno Mendes, toda essa galera. A verdade é que o Corinthians entendeu, talvez, que mesmo com reservas poderia ganhar do Goiás aqui porque precisava pensar na Sul-Americana. Uma incoerência de discursos, porque há não muito tempo, a gente já falou sobre isso aqui, o próprio presidente do Willian Monteiro Alves, o próprio Vanderlei Luxemburgo, os dois disseram que a prioridade era o brasileiro, que o Corinthians precisava sair dessa situação desconfortável, pois aí no jogo seguinte você prioriza a Sul-Americana e preserva no brasileiro. Aí eu não entendo mais nada. E olha que eu aqui tenho dito que a Sul-Americana não deve ser rejeitada ou desprezada como muitos fizeram lá no começo. É um título, é uma competição internacional, te dá dinheiro, te dá vaga direta na Libertadores, mas você não pode mais desconsiderar o Brasileirão. Não dá mais, gente, não dá mais. Se a gente olhar hoje a situação de tabela do Corinthians, tem muito campeonato pela frente, pro bem e pro mal. Tem muito campeonato para você se recuperar, mas para você também entrar numa espiral e não conseguir mais sair. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser rebaixado, mas precisa prestar atenção. Porque das equipes que estão atrás do Corinthians, muitas delas estão se recuperando. Elas estão jogando bem. Uma delas é o Goiás, que veio aqui para vencer o jogo. E não venceu por um cochilo do senhor Willian Oliveira, e aí mérito também para o Maicon, que entrou ligado no jogo. É óbvio, naquele momento o Corinthians bota mais qualidade, bota o Renato, o Maicon, o Rojas. O Maicon acredita na jogada, toca para o Renato cruza e o Maicon faz um empate ali. E o Corinthians buscou a virada nos minutos finais, o Tadeu fez algumas boas defesas, mas era natural. Só que entrou no jogo nos últimos 15 minutos. Esse foi o pecado do Corinthians. Entender que poderia vencer o Goiás de qualquer maneira ou que não importasse tanto assim o resultado, pelo menos na sinalização que você dá na sua escalação. E aí jogadores individualmente e tecnicamente muito ruins. Nossa Senhora. A gente teve algumas jornadas aqui para esquecer. Yuri Alberto, Juliano, Lucas Veríssimo, Léo Maná. O Lucas ainda sente uma falta de ritmo, tá? É um baita zagueiro, a gente sabe o potencial que ele tem, mas o Caetano errou alguns passes, o Corinthians errou tecnicamente alguns lances bobos, que muitas vezes originavam contra-ataques do Goiás. Em outros não aproveitava ofensivamente. Méritos também do Goiás, que estacionou um ônibus verde à frente da sua defesa e não permitiu que o Tadeu fizesse grandes defesas durante boa parte do jogo. Começa a trabalhar na parte final, quando aí o Corinthians tem mais qualidade ali no seu último terço, no seu setor ofensivo. E aí por pouco realmente entra o Mosquito também pelo lado direito, o Romero aí é deslocado pro lado esquerdo, aí começa a tentar alguma coisa, mas muito tarde, né? E aí você soma um ponto contra o Goiás, que é um inimigo direto, mas que precisava ter vencido. Eu citei o Goiás como uma das equipes de recuperação. Se você olhar o campeonato que vem fazendo, o Santos, que ganhou do Grêmio na última rodada,
fez uma boa janela, tem o Soteldo voltando, é um time que vai se recuperar. O Vasco fez uma boa janela também, vem jogando melhor, aos pouquinhos vem ganhando os seus resultados. A sorte do Corinthians é que esses pelo menos três adversários que jogam no domingo ainda, Bahia, Santos e Vasco, têm adversários muito difíceis. O Bahia vai enfrentar o Botafogo, que é o líder, no tapetinho, na sua casa. O Vasco vai encarar o Palmeiras no Allianz. O Santos vai encarar o Galo na estreia da Arena MRV. Muito difícil que essas equipes vençam, porque se os três, né, vencessem, o Corinthians já, que pontuou, não seria empurrado para a zona do rebaixamento, mas teria, né, a proximidade dessas três equipes. E como eu disse, tem muito campeonato ainda para que essas equipes ultrapassem o Corinthians. Se tem muito campeonato para uma recuperação, tem muito campeonato também para que o Corinthians não saia de onde está. E a sequência do Timão daqui para frente, com o clássico contra o Palmeiras, com o Botafogo, com o Grêmio no jogo que foi remarcado para o dia 18, aqui numa segunda-feira, o Fortaleza, o Flamengo. Então, assim, eu não estou aqui querendo ser alarmista demais. Eu só estou querendo alertar, fazer um alerta justo, legítimo de algo que está acontecendo. Eu entendo valorizar a Sul-Americana, mas por que o Corinthians teve que preservar tantos jogadores aqui para buscar e fazer uma guerra na Argentina contra o Estudiantes? Porque 1-0 aqui ficou pouco. Porque se tivesse encaminhado aqui um resultado mais interessante, e poderia ter feito, se não tivesse feito um gol e recuado e ficado satisfeito com 1-0, aí talvez, como fez o Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, que meteu 4 fora de casa no Deportivo Pereira, não estou comparando adversários, mas é uma equipe que não para de atacar enquanto não goleia o adversário. O Corinthians não, o Corinthians faz um gol e recua. Se tivesse feito um placar mais elástico contra o Estudiantes, talvez pudesse botar um pouquinho mais de qualidade nesse jogo contra o Goiás e até dosar um pouco mais na volta contra o Estudiantes. Mas não, né? Vai precisar buscar o resultado lá para chegar numa semifinal de Sul-Americana. E aí, enquanto o Corinthians vai avançando na Sul-Americana, porque pode acontecer isso na terça-feira, você vai desprezando o Campeonato Brasileiro. Não dá. E aí você tem uma responsabilidade que é do técnico pelas suas escolhas, da diretoria que não para de vender jogador, e aí o técnico fica sem muitas opções para botar, e aí você vai, né, aumentando esse efeito cascata, essa bola de neve, a ponto da gente chegar na situação em que está. O Corinthians está a perigo no Brasileiro. Está com o alerta ligado no Brasileiro. Precisa cuidar da Sula? Precisa, é uma possibilidade de título, mas não pode desconsiderar o Brasileiro em jogos entre iguais, que era o que acontecera aqui nesta noite de sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians hoje disputa o mesmo campeonato que o Goiás. Não deveria, não sei se estará amanhã ou depois. Hoje eles disputam o mesmo campeonato e o Corinthians andou para esse jogo. E isso não pode acontecer porque esses pontos podem fazer falta. Tem muito campeonato, eu repito, mas tem muito campeonato também para algo pior acontecer. É fiel, o Coringão anunciou nessa sexta-feira, dia 25, um acordo com o inglês aí. Nottingham Forest para a transferência do zagueiro Murilo, fiel. Um atleta que vinha sendo um dos atletas mais cobiçados aí da equipe, né, do Timão. Foi feita a venda para o futebol europeu aí, que marcou inclusive a etapa da carreira do atleta aí, representou uma mudança, né? Estratégia do Corinthians aí, né, fiel? O Nottingham Forest vai adquirir 80% do direito econômico do jogador por 13 milhões de euros, equivalente a 68,6 milhões de reais. É muita grana, hein, fiel? O contrato vai também incluir algumas disposições para bônus, né, adicionais no valor de 3 milhões de euros, 15,8 milhões de reais. Durante a jornada aí de transferência do Murilo, fiel, o Murilo despertou interesse aí, em diversos clubes, né, Fiorentina, Napoli, Torino e todos os clubes da Itália, né, fiel. No entanto, o zagueiro manifestou sua preferência aí pela Premier League lá na Inglaterra, fazendo uma mudança aí para o futebol inglês. Uma curiosidade aí bastante relevante, fiel, é que o Nottingham Forest, o Murilo vai ser companheiro aí do zagueiro Felipe, né, que fez parte do time do Corinthians aí, que foi campeão em brasileiro em 2015, né, fiel. Outros brasileiros também jogam lá no Nottingham. Tem um volante Danilo, ex-Palmeiras, Andrei Santos, jogador oriundo aí das bases do Vasco, que foi adquirido aí pelo Chelsea posteriormente emprestado aí ao Nottingham. Com a saída do Murilo aí, o Timão se despede de um dos jogadores mais promissores aí
da formação recente, né? Enquanto o Nottingham Forest ganhou reforço aí de peso para encarar os desafios da Premier League, a transferência vai sinalizar uma nova fase tanto para o jogador quanto para o clube, né? Com expectativas de mais mudanças aí no cenário esportivo internacional, fiel. É isso aí, infelizmente uma hora isso vai acontecer, né? Então provavelmente ali deve ter muitos times aí de olho inclusive no Moscada, que também que é um ótimo volante, né? Volante mais moderno aí, né, fiel? Infelizmente não tem o que fazer, né? Eles vêm com dinheiro, infelizmente a diretoria amadora aí tá vendo todos os jogadores aí da base que estão destacando na base, que o Luxemburgo olha, que ele tem esse olhar. Que ele tem esse olhar, né, mais crítico com os jogadores, aí o cara começa a jogar bem, é um bom jogador, aí a diretoria vai lá e vende, fiel, infelizmente, é isso aí. Deixe seu comentário, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu Vai Corinthians, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.